Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Malta, presidente da Associação Mulheres de Start, e hoje a gente começa um novo ciclo de gravação do podcast Pertencer. Ser com S-E-R em maiúsculo, conotando a existência. E o melhor, o reconhecimento de existir. E para isso, a gente traz duas mulheres hoje nessa primeira mesa, com meu coração muito grato. Eu estou falando da doutora Fernanda Marcial e da Selma Machado, duas mulheres restart, gente. Que isso, né? Para tudo. É o lugar onde a gente recomeça, é o lugar onde a gente provoca o despertamento do senso de pertencimento. Você já ouviu falar sobre isso? A gente fala tanto de empreendedorismo, a gente fala da mulher que produz, a gente fala da mulher que é maravilhosa, que chega em algum lugar, mas enquanto pessoa, será que a gente chegou mesmo? Será que a gente, na nossa existência, está no mesmo lugar que a gente chegou enquanto profissional? Essa é uma questão que a gente tem que discutir. Às vezes somos uma profissional incrível, maravilhosa, e eu que tenho andado por aí, posso até dizer pelo mundo, né, gente, que eu acabei de chegar de Paris, olha, tô Linda, fina, né? Linda. conversando com mulheres por vários lugares. Eu vejo que muitas mulheres chegam em determinado momento da vida, especialmente próximo aos 50 anos, e elas recomeçam. Estudaram, chegaram, foram grandes executivas e chegam nos 50 anos e elas dizem assim, eu só quero ser eu. Ou seja, precisou ser alguma outra coisa para primeiro ter esse lugar de autoridade, de mostrar, de provar para alguém ou para alguma coisa, menos para si mesma, e aí elas voltam e dizem assim, agora eu posso fazer um crochê, Eu acho que é fazer alguma muito. coisa, fazer uma coisa bem mais simples. E aí, para a gente conversar sobre isso, sobre essa existência, sobre o modo existir, esse status, eu existo, vamos conversar com Fernanda Marcial e Selma Machado, que vem compartilhar com a gente as suas vivências. Muito prazer. Que bom, Fernanda, tê-la aqui na nossa mesa. A doutora Fernanda vai ficar lá fora. Esse título, essa mulher que é autoridade no mercado de eventos, na advocacia, que tem trazido esclarecimento, né, e conscientização do poder da lei em relação, especialmente de grandes eventos, mas essa mulher vai ficar lá fora com todo esse potencial. A gente quer ver a Fernanda Marcial despida, sem esse escudão, sem essa espada, né? Sem essa armadura de advogada. A gente quer sentir a sensibilidade da Fernanda, uma mulher que tem se lançado em vários lugares, mostrando a sua cara, colocando ali a sua imagem, sendo mostrada mesmo ao mundo. E eu quero saber o seguinte, quando você chega nesse lugar aonde você se encontra hoje, você para pensar em que qual momento você teve que fazer uma autoavaliação, em que momento você precisou olhar para si e dizer assim, eu sou muito além dos meus títulos. Eu sou muito além daquilo que eu alcancei com os meus estudos. Qual é o lugar de sensibilidade da Fernanda Marcial? Então, Adri, para mim é até fácil chegar nesse ponto, porque eu tive realmente uma virada de vida, né? Você acompanhou um pouquinho, teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho dessa história. A gente passou por uma pandemia bem, né, bem gritante, em que a área de eventos, em especial, foi uma área muito atacada. Atacada não, mas que sofreu muito, né, com a questão, porque estava muito íntima da questão de sobrevivência, né? Porque muitos meus clientes não tinham outra fonte de renda senão
os eventos executados. Eu estava numa época que eu já estava morando com o meu marido, a gente já estava noivo, íamos casar, veio pandemia, lockdown. Quantos anos você tinha nesse momento do casamento, Fernanda? Eu estava com 43 anos. E era um recomeço na sua história de amor? Recomeço mesmo, que porque lindo. nós namoramos aos 24 anos de idade. A gente se conheceu numa boate. Passamos 10 anos só mantendo longe. Ele casou, teve outro casamento, enfim. Só mantemos o contato pelo Orkut, depois Facebook. E até que num dado momento, ele solteiro, eu solteira, a gente se reencontrou. E dali pra frente a gente não se separou. Não se largou mais. Veio pandemia, lockdown, ele ainda na casa dele, eu na minha casa, até que chegou o momento da gente unir os trapinhos. Mas logo depois a gente terminou o lockdown, casamos, você até participou conosco, né? Veio meu filho, graças a Deus, a bênção na minha vida. 2 aninhos o bebê, né? Pois é, mas nesse ínterim veio a questão da Fernanda no puerpério, da Fernanda numa licença maternidade e da Fernanda aos 5 meses de vida do filho descobrir estar com câncer de mama. Então eu ainda amamentando, não tinha perspectiva de parar de amamentar e de uma hora para outra eu vi meu filho negando um seio, querendo outro. Falei, poxa, tem algo estranho aqui. Corri atrás de fazer os exames e descobri estar com câncer de mama e tive que parar de amamentar de uma hora para outra. Então ele foi um sinalizador. Ele é o meu Miguel Arcanjo. Uau! Ele é o meu Miguel Arcanjo. O nome dele é Miguel. Que história linda, exatamente. Ele é meu Miguel Arcanjo. Foi ele que indicou que salvou a sua vida, tinha uma coisa ali. E foi realmente, porque foi bem de cara, a gente descobriu bem no início, então ainda não tinha comprometido o ductal, embora tivesse comprometido o bico do seio também. Eu estava com 7 centímetros de nódulo. Mas assim, eu fui direto para a cirurgia, eu não precisei fazer químio, eu não precisei fazer rádio, e ali foi o meu restart. Uau! Ali foi a minha virada de chave, porque a gente vive num mundo muito workaholic. A gente faz tudo pelos outros, a gente não tem hora pra gente, né? A gente não tem hora para as coisas que nos interessam. E o que você estava falando no início, chega um momento tal que aí a maturidade traz isso pra gente, que é essa virada de chave. É o ligar o F bem grandão. Pô, tô nem aí porque você acha que... Porque a gente sabe, Adria, nós mulheres, a gente sabe que a gente cutuca muita gente. Muita coisa, Em né? especial outras mulheres também. A nossa existência, né? Já cutuca. Já cutuca. Então por isso, aí vem aquela história assim, pô, não fica aparecendo num podcast, não. Você vai estar chamando muita atenção para você. Olha a inveja, olha isso. Gente, Deus não dorme. Eu, pelo menos que sou da área espírita, né? Eu acredito muito nos meus guias. Legal. Né? Na minha proteção. Hoje sou muito agarrada a São Miguel Arcanjo, porque realmente eu acho que foi uma virada para mim. E a partir dali, dessa virada de chave, eu pensei o seguinte, caramba, eu tive uma bênção de não ter maiores complicações com este câncer de mama. Eu preciso fazer alguma coisa por mim e por outras mulheres. E por ocasião de eu ter uma facilidade de contato com várias áreas, não só do direito, da saúde, da segurança, etc., foi quando eu virei a chave de criar o Grupo Harmoniza Legal, que é um grupo de ajuda, é um grupo de acolhimento, é um grupo em que a gente presta uma informação a outras mulheres, porque muitas vezes você tem condição de pagar uma consultoria no médico, uma consulta no médico, uma consultoria no advogado, de procurar um especialista, mas muitas vezes tem muitas mulheres que não sabem por onde começar. E o grupo ele veio para trazer informação e orientação
de por onde você começar. A gente está, só para citar um exemplo, o próximo encontro vai ser sobre neurodiversidade. Eu vou te confessar que, graças a Deus, meu filho até hoje não teve nenhum diagnóstico nesse sentido, então eu desconheço, parei um pouquinho para ler, para entender um pouquinho a questão da neurodiversidade, mas é um tema que não me é afim, né, no sentido de ter conhecimento. Sim. E eu não fazia ideia que quando eu lançasse o card do próximo encontro, em 5 minutos eu ia ter 6 inscrições. Eu lancei no dia 25, o encontro de junho, o encontro vai ser dia 28 de julho. No dia 29 de junho, eu já estava esgotada. Eu não tinha noção. Então, assim, a gente poder escutar o outro, né? Recentemente, anteontem, eu tive com uma pessoa que trabalha na área de eventos, que ela é mãe solo, mãe solteira, tem um filho de 7 anos com síndrome de Down. A mãe está com efizema pulmonar. Uau. Ela é a dona da casa. Aí ela estava relatando, poxa, meu filho não desfraudou ainda, tem muita dificuldade. Eu chego em casa, eu estou tão exausta que eu não tenho... E aí eu joguei no grupo, gente, tem alguém que possa dar uma orientação, alguém que possa dar uma ajuda, uma advogada? Olha, se quiser eu faço a ação dela contra o plano de saúde. A psicóloga, olha, eu não atendo pelo plano, mas eu posso fazer ou um preço especial para ela, ou aí uma outra pessoa que trabalha na área da saúde, olha, eu posso incluir ela no CISREG para ela ter direito ao Fernandes Figueira, o Instituto Fernandes Figueira. Então, é isso, é o acolher no sentido de... Teve situação de senhora de 80 anos, pô, tô com uma secura vaginal, mas eu não tenho coragem de ir no meu ginecologista porque ele é homem. Como é que eu vou falar para ele que eu tô com uma secura vaginal? E aí, no grupo, assim, sentada, tomando um vinho, degustando, brincando, conversando... É sobre isso. Ela relatou isso. Da mesma forma que eu estava falando de determinado encontro que nós íamos ter sobre segurança para as mulheres... Né, até sobre o protocolo não é não, para bares, restaurantes, etc., em eventos. E aí uma delas falou assim, poxa, eu sofro violência doméstica, mas eu dependo dele. Gente, tá aí o Mulher Presente para dar o acolhimento, ensinar, capacitar essas mulheres a ter um ofício e não ficar na dependência. Então, através do grupo, eu estou conseguindo fazer... Eu dei uma virada de chave em mim, eu estou dando meu tempo para isso. Não é fácil, porque a gente encontra várias barreiras, mas eu não tenho faturamento nenhum com isso, mas está me sendo uma satisfação. Eu outro dia recebi uma mensagem de uma amiga da época de colégio militar, mas que está participando. Ela é engenheira, tem nada a ver. Ela foi tão lindo participar do seu encontro, a sua doação ao tema. Aí ela é toda carola, né? Não, porque o Frei, não me lembro nem o nome, Frei Beto, eu acho, que é da minha paróquia. Ele outro dia estava falando justamente que Deus só dá as portas fechadas para aqueles que têm uma chave para abrir. E você está fazendo isso, está abrindo. A gente começou num grupo de 14 mulheres e hoje estamos num grupo de 60 participando dos encontros. Mas o grupo, na verdade, já está em 280 mulheres e começou do nada, sem pretensão nenhuma. Na verdade, foi esse restart na sua história... foi o princípio do restart na vida de muitas outras mulheres. E eu quero saber o seguinte, você falou que você descobriu o diagnóstico de câncer de mama, que para a gente foi um impacto, aqui acredito que para a Selma também, que já vai falar, com o Miguelzinho ali rejeitando um dos seios, né, dando a preferência para o outro e te sinalizou. Mas eu quero saber o seguinte, você disse para a gente que esse momento te traz, então, essa doação de tempo para outras mulheres. Eu quero saber o seguinte, antes disso, como era olhar para as mulheres? Você já as ouvia? Como era? Era tudo igual? Não, tá tudo bem, é um mimimi, não, ou você sempre teve atenção, mas você dizia, não tenho tempo para isso, espera aí. Eu sempre tive atenção, mas justamente da mesma forma que para decidir ter Miguel foi uma parada,
né? Porque a gente vem naquela pegada... Primeiro que na época que eu era mais jovem, não se falava muito em congelar óvulos, eu vou querer ter filhos. E aí você, principalmente você que é profissional liberal, você vai fazendo. Você vai buscando. E você não para, porque se você parar, você não tem rendimento, Sim. você não tem faturamento. Sim. Então, eu cheguei a ter ano que eu ia para 18 cidades do Brasil dar aula e não tinha tempo para mim. Gente, é não ter tempo mesmo, de fazer à mão. Super entendo. É não ter tempo mesmo. Amanhã eu vou fazer a minha 7h30 da manhã, porque uma amiga querida vai me ajudar. É sobre isso. É isso. Então, eu olhava, mas tipo assim, eu não tinha esse momento de conseguir... Não é dizer não tinha, no geral. Uma vez no mês eu conseguia ir numa missa. Uma vez a cada 3 meses eu conseguia parar para ir num encontro com amigas para a gente bater papo, jogar conversa fora. Porque você fica naquela rotina pegada, né? E assim, na verdade, eu tive duas viradas de chave na minha vida, né? Porque aos 24 anos, quando eu saí do sistema penitenciário, eu fiquei diabética. Então, hoje eu sou diabética tipo 1. Era uma época que eu estava com 24 anos, gente. Eu queria ir para micareta. Eu queria ir para carnaval fora de época. Eu queria viajar. E eu tenho pavor de agulha. Então, quem aplicava em mim era meu pai, que tadinho, aplicava no lombo do cavalo, porque ele era de escola de equitação. Então, foi aquela pega assim e pá. Ele não sabia que tinha que apertar o êmbolo da caneta de insulina. Até que chegou quase no meu osso. Jesus. Foi, assim. Aí eu falei, gente, para eu conseguir continuar a ter a minha vida, eu preciso lidar com a diabetes. E foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a fisiologia humana, porque, por incrível que pareça, eu passei por 8 médicos até parar na médica que eu estou hoje. Porque um queria me dar insulina fixa. Quanto mais exercício eu fazia, quanto mais caminhada eu fazia, quanto menos carboidrato eu comia, eu não precisava fazer uso daquela insulina toda. Aí, quer dizer, eu ia ter que comer mais para justificar aquela quantidade de insulina. O outro médico já era um idoso, não queria que eu fizesse mais Muay Thai. Eu já fiz 18 anos de Muay Thai. Ah, não, esporte de contato não pode. Não pode. Quem é diabético não pode mais fazer esporte de contato. Aí depois fui para outro médico, cuja clínica que tratava o tipo 1 começou a tratar o obeso mórbido. E o obeso mórbido é mais rentável para a clínica, porque tem cirurgia bariátrica, porque tem o psicólogo, porque o tipo 1 ele dá trabalho. Então, eu tive a primeira virada de chave quando eu descobri a diabetes, porque eu tive que aprender a lidar, aprender a fazer contagem de carboidrato, aprender como lidar nas adversidades de uma hiperglicemia, hipoglicemia. Estou fazendo uma audiência, estou nervosa. É impressionante, gente. A glicemia sobe, dispara. E aí, se você vai insulinizar ali na hora, como você não consumiu nenhum carboidrato, é do emocional, você faz uma hipoglicemia em 20 minutos. É muito rápido. Então, essa curva buscar do tipo esse equilíbrio, 1, né? buscar o equilíbrio, porque essa curva do tipo 1 é bem complicada para o tipo 1, porque tem fatores exógenos que acabam levando a uma hiper ou hipoglicemia, é difícil. E mais difícil ainda, Adri, confesso a vocês, foi controlar esse tipo 1 na gestação. Que eu tive que fazer uso de bomba de infusão contínua, que é uma coisa que hoje muitos diabéticos estão tentando buscar junto ao Estado. Para um kiwi, eu tinha que tomar 6 unidades de insulina. Tudo aquilo que a mulher fala, quando eu engravidar, eu vou poder comer tudo. Eu não podia comer nada. Eu não podia comer nada. Se eu comesse um pastel, eu tinha que tomar quase 30 unidades de insulina. Eu cheguei no último mês de gestação tendo que tomar 100 unidades de insulina a dia. Mas eu consegui manter uma hemoglobina glicada de 5,3 durante toda a minha gestação com bomba de infusão contínua. Confesso a você que tirei. Eu não consigo ficar com aquilo preso em mim, pendurado em mim.
mas é muito difícil controlar a glicemia. E aí, junte-se a isso, a medicação que eu tive que fazer uso, e tô tendo que fazer uso, porque eu ainda tô naquele período, né, De de tratamento, remissão do né? tratamento. Hoje eu faço tratamento com hormonioterapia. Então, assim, a hormonioterapia, ela traz outras consequências. Traz problema nas juntas. Então, eu tô com o dedo gatilho aqui na mão esquerda, que eu não consigo, ó, esse dedo eu não consigo fechar. Eu tava com... Tinha saído um cisto, o cisto já regrediu, mas traz outras consequências, né? Porque é uma medicação que você está tendo que fazer uso. Então, assim, esse achar o equilíbrio, né? De não se estressar, de conseguir Uau. ficar ali dentro daquele liame, né? De conseguir controlar e levar a sua vida naturalmente. Eu ainda não consegui voltar à atividade física, porque realmente o meu dia teria que ter 48 horas, mas Super entendo. estou tentando caminhar para isso. Maravilha. Bem, muitas vezes é mais fácil falar sobre o que fazemos, nossos papéis e conquistas, do que falar de quem somos. Hoje, queremos olhar para o momento em que cada uma de nós começou a reconhecer a própria existência, a própria voz e o próprio valor. E aí, quem vai falar para a gente agora é a Selma Machado. Quando você começou a pertencer? Em que momento da sua história você percebeu que seu restart havia começado e decidiu reconhecer, acolher e assumir quem você é, para além de tudo que você faz ou conquistou? Seja bem-vinda, Selma Machado. Muito bom estar aqui com vocês, né? Eu fiquei aqui muito encantada ouvindo a Fê falar, e muito especial esse momento, porque é a primeira vez. Oba, Então, a gente adora a primeira vez aqui, Selma. Na verdade, Mulheres Restart é o lugar de primeiras vezes. É isso. Aqui hoje é escrever livro, é gravar no estúdio, é gravar podcast, é ir ao teatro. Primeira vez. Isso. Seja bem-vinda à sua primeira Muito obrigada. vez. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer ouvir a Fernanda falar sobre as dores, sobre as conquistas, sobre as vitórias, né? Eu venho de um lugar muito cheio de arestas, muito bom para o crescimento, mas a gente começa a fazer essa virada muito cedo. Então, eu sou uma mulher hoje com 54 anos. Uau, né? Lindíssima, maravilhosa. Obrigada. E essa mulher que já tem uma virada muito, muito cedo, porque eu já queria... eu morava num lugar em que eu já queria sair dali muito nova. Qual era o bairro? Morava em Realengo. Realengo. E que tinha muitas pessoas desde pequenininha ali, só que eu era um ponto cego. E esse ponto cego fez essa virada acontecer em mim muito jovem. Então, eu fui fazer várias coisas. Hoje eu sou uma profissional formada em pedagogia, dou aula numa igreja católica na Barra da Tijuca para pessoas jovens e adultas, gratuitamente, né? Faço distribuição de cesta básica. Hoje estou parada com essa atividade, porque aparecem outras atividades para você executar, e trabalho como esteticista também. Então, essas viradas acontecem gradualmente, né? E eu acho que as viradas acontecem sempre. Então, aconteceu lá quando eu queria ser alguma coisa. E quando foi isso? Quando você descobriu que queria ser alguma coisa? Olha, embora todo mundo negasse, né? Então, a gente nunca é capaz. Você não vai conseguir, que eu acho até que a gente conversou um pouco antes. Sim. Eu me descubro que dentro desse lugar onde você não vai conseguir, e aquilo ali vira uma chave, não vou, então eu vou lá. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 16 anos. Adolescente. Porque você não tinha as coisas, você tinha desejos, mas os desejos eram silenciados,
na sua grande maioria. Então, era como se você só pudesse ficar naquele lugar. Então, esse lugar não me pertencia. E por ele não me pertencer, eu resolvi fazer várias várias mudanças que me foram favorecidas ao longo do meu caminhar. Então, eu fui trabalhar muito jovem, trabalhei em papelaria, trabalhei a minha vida toda em gráfica, né? Fui gráfica há muitos anos, e até que o mercado gráfico foi fechando, e aí você vai mudando novamente. Quer dizer, então, na vida de uma mulher negra, em especial, que a gente tem poucas oportunidades, a gente vai fazendo virada de chaves quase que diariamente. Então, um posicionamento aqui faz virar essa chave. Então, eu comecei aos 15 anos, 16 anos, quando eu queria ter uma casa diferente para morar, num lugar diferente para morar, e as pessoas riam de mim dizendo que como você vai conseguir fazer isso se você não tem nenhum emprego ainda? E aí eu fui construindo tijolinho por tijolinho, até que isso de fato aconteceu quando eu tinha 23 anos de idade. Então eu comprei o meu primeiro apartamento. Você estava solteira ou casada? Eu estava solteira. Então comprei o meu primeiro apartamento, eu já tinha carro, já tinha umas coisas estruturadas, porque a gente tem pai e mãe, e eles vão também dando esse suporte, né? Nem sempre emocional, mas que faz a gente querer ter, querer fazer e querer ser uma pessoa para um mundo melhor. Você falou comigo ali no bastidor, Selma, é muito interessante, eu fiquei bem curiosa em relação a isso. Seu pai, negro retinto, e sua mãe, uma mulher com pele clara. Isso, você tem 54 anos? 54 anos. Imagina uma mulher de pele clara, doutora Fernanda Marcial, chamo ela de Márcia o tempo todo. Você pode imaginar, e é isso que eu quero te provocar também na nossa conversa aqui de bastidor, quando você começar a ouvir outras histórias, imagine uma mulher com pele clara, com 2 crianças negras passeando. No mínimo era empregada da babá das crianças. Acho que como é que era isso? Ou era o contrário? Não, eu acho que para ela, hoje, olhando de fora, porque tudo que a gente faz é tão bom quando a gente consegue ver sobre o espectador. Porque você consegue... Sobre o outro olhar, né? Sobre o outro olhar. Porque você consegue ver o que você, dentro, não consegue. Sim. Então, o bom de ver hoje isso é que eu vejo que ela era uma mulher que tinha uma visão muito ampla sobre as coisas, mas era uma pessoa fechada, né? Era uma pessoa fechada para o todo, porque era difícil lidar num mundo racista com pessoas... Não tem aspas, não. O mundo é racista mesmo. Ponto final. O mundo com 2 crianças negras, um marido negro, que inclusive minha mãe a mãe dela não quis nem que ela casasse com meu pai porque ele era um homem preto. Então, você imagina. E aí ela tem 2 filhos. É uma aprovação isso, né, gente? E aí ela lidava com isso muito bem, educou, mas eu fui uma criança que não teve muitos abraços, é diferente. Por isso que a gente fala que o lugar de fala de uma mulher branca, de uma mulher negra, é muito diferente, porque esse acolhimento não vem na maternidade. Então, quando você muda, até esse olhar é estranho, porque ninguém... consegue validar aquilo que você faz, nem os seus, nem os que estão de fora. Então, é você com você o tempo inteiro. Então, esse desejo era meu e eu fui atrás dele. Então, hoje me sinto uma mulher mais plena. Realizada. Então, tudo que eu quis na vida, eu consegui chegar com muito esforço, óbvio, mas feliz, porque hoje o que eu vejo é que as crianças não podem mais desejar, porque os pais imprimem os desejos deles nelas, então elas vão... A maioria das vezes. Então eles vão ali trabalhando em cima de coisas que talvez nem seja de fato o que eles desejam, mas é uma criação dos pais, e quando a gente vem desse lugar que você precisa fazer por você mesmo, então seus desejos estão todos ali. É você correr atrás daquilo, e às vezes você vai faltar tempo para uma coisa, outra coisa, mas você sabe que esse lugar que você almeja, os lugares que te pertencem,
você pode. E quais Isso são é os maravilhoso. lugares que te pertencem? São todos, né? Então eu lembro que o meu pai, muito criança, ele falava isso para mim. Então ele levava a gente em bons restaurantes no domingo e ele falava: minha filha, aqui, como em qualquer outro lugar, você pode estar. E aí isso foi me dando um grau de pertencimento que você pode me olhar do jeito que você quiser, que realmente não tem importância para mim. E eu vou estar lá se assim eu desejar. E é isso, né? Eu acho que esse movimento vem crescendo cada dia mais e as pessoas têm esse lugar e que elas podem se sentir parte dele. E eu acho que esse movimento de Mulheres Restart vem também consolidar isso, mostrar para as pessoas que você não precisa ficar atrás das cortinas, atrás das câmeras, você pode ser percussor da sua própria história. É E isso é isso. maravilhoso, porque poucas pessoas, e eu vejo no grupo, que é um grupo grande, que existe uma quantidade de mulheres de lugares e pertencer totalmente diferente, Totalmente. mas que a gente se conecta em algum lugar, porque mulher sempre vem, não é uma obrigatoriedade que as mulheres venham de lugar de pobreza, nem de lugar de riqueza, nada disso importa ali. O que importa é você fazer com que as pessoas consigam chegar e se sentirem bem naquele lugar. Então, hoje, quando eu vejo a Adriana, presidente, isso também te dá um lugar de fala, que é muito diferente, e eu tentar explicar, porque a vivência é uma coisa impressionante, né? A gente viver todos os dias determinadas dores faz com que as feridas estejam sempre expostas. Então, você sabe que a qualquer momento pode chegar alguém ali e catucar aquela ferida para te desestabilizar. E isso, quando você aprende, quando você tem mulheres te fortalecendo na base, muda tudo. Então, por exemplo, eu hoje sou casada com um homem branco, né? Eu também. Com um homem Ai, que branco, delícia, meu marido. e esse homem branco ajuda, e eu sempre falo isso para ele: você tem um lugar muito especial na vida, de não só da minha vida, mas da vida de todos os lugares por onde eu passar. Porque quando nós fomos fazer, no tempo da pandemia, eu fiquei 2 anos fazendo entrega de marmita no centro da cidade, na Glória, em vários lugares do Rio, e ele precisava entender que ele tinha uma mulher preta do lado, porque eu estava dentro de um movimento, ele é Hare Krishna, né? Que de pessoas brancas, teoricamente branca, com poder aquisitivo um pouco maior. Então, quem é você na fila do pão, amiga? Entende? Então, é você saber se colocar e não deixar com que as coisas tomem curvas que não sejam suas. Isso é muito difícil. Então, o que eu sempre gosto, e hoje eu vim para a estética, você vê, sou esteticista, sou pedagoga de formação, pós-graduada em gestão de pessoas, e depois de já com 50 anos fui fazer estética e entrei num curso de psicologia para poder tentar mudar o mundo e a cabeça das pessoas, mudar a minha própria cabeça das pessoas, para cuidar do outro. Cuidar no entendimento, porque a saúde, a beleza estética vai muito além, né, do físico. Então, se você cuida do teu corpo físico, a tua cabeça tem que estar inteira, tem que acompanhar. Então, a minha preocupação maior sempre foi essa, assim. Eu gosto de cuidar de mulheres que cuidam de pessoas com deficiência, que cuidam dos outros, seja de que forma for, para que, no geral, todas as mulheres ganhem. Porque eu não consigo imaginar um mundo só com pessoas que já estão aqui e que não permitem que os outros consigam chegar. Então, estar aqui também não significa estar no topo da cadeia, porque isso é uma coisa muito difícil e não é impossível, mas são caminhadas muito lentas e que a gente precisa fazer com consciência. E essa consciência só vem quando a gente dá a mão, quando a gente olha para o outro. Então, quando a gente começou a fala e a doutora Fê trouxe uma informação para a gente, quer dizer, não é sobre o mesmo lugar,
mas a gente super respeita, porque as pessoas não têm que vir dos mesmos lugares, a gente só precisa respeitar, tentar dar a mão e caminhar junto. Eu acho que é sobre isso o tempo todo. Então, se eu tenho uma paciente que ela chega para mim, que ela não tem condições de fazer aquele tratamento naquele período, ela vai deixar de fazer? Não, a gente vai achar um caminho do meio que ela consiga se sentir e se olhar, até porque a gente sabe que depois dos 50, dos 40, a vida muda e a gente precisa olhar no espelho e se reconhecer, que é outra virada de chave. Então, reconhecer está nesse lugar, de você se olhar, se respeitar, se gostar e caminhar. Porque se a gente não consegue fazer esse movimento, as mulheres não se olham, ou quando se olham, não se gostam. Então, a gente precisa realmente se gostar para poder mostrar algo melhor para o mundo, né? É muito interessante te ouvir, Selma, porque quando eu pensei em Mulheres de Start, eu pensei em falar pouco. E a gente está falando muito. Não, não é sobre isso, não. Entendo o que eu quero dizer. É falar pouco e fazer com que as pessoas percebessem o que queríamos dizer. Te ouvir, já te encontrei em alguns dos nossos encontros ali em teatros e acompanho ali a Lista, que é a Maria das Dores, que é responsável pelo setor recreativo. É incrível em fazer e recepcionar vocês lá no teatro. Doutora Fernanda ainda não foi, né? Doutora Fernanda. Tá perdendo, é maravilhoso. Olha, vamos fazer o seguinte: o próximo teatro vai ter que ter uma área kids. Aí pronto! Aí pode. Vamos resolver isso? Vamos resolver. Olha, próximo desafio. Olha, eu tava ouvindo aqui ela falando, só pegando um gancho, na questão do acolhimento, né, que a gente faz no Harmoniza, uma coisa que eu quis priorizar foi que os nossos apoiadores fossem do segmento e da área, da temática que nós estivéssemos tratando naquele mês. Uhum. Então, por exemplo, o primeiro encontro que a gente tratou sobre menopausa e estética, e a gente tem impressionante, foi outro concurso de estourar a bilheteria, porque em questão de eu lançar o card num dia, em 3 dias também eu estava esgotada. Mas o que eu fui buscar? Um spa que pudesse dar um voucher de cortesia para aquela mulher. Uhum. Uma amiga que faz automaquiagem, que estivesse atendendo aquela mulher durante o evento acontecendo para mostrar como fazer uma automaquiagem. Legal. Eu fui buscar... sabe, coisa... a farmácia analítica nos deu cápsulas de creatina para que a mulher... né, pudesse ver quais os tratamentos estéticos. A Paula Chicrala, que é a Keila, que é a fisioterapeuta da clínica, apoiou a gente, foi nossa palestrante. Então, demonstrando quais os tratamentos e como é que você consegue chegar até lá. Então, assim, é sempre justamente o que você falou. A gente tem que procurar, porque o nosso dia a dia já é tão corrido. Sim. E às vezes a gente não tem um momento de olhar para a gente. Sim. E nesses encontros, a gente acaba escutando. A Adriana me trouxe agora uma informação, você me trouxe outra. Essa informação ela está se multiplicando dentro do nosso grupo. E daqui a pouco, no boca a boca, você está chamando outra, você está chamando outra. E, inclusive, foi assim que o nosso grupo começou a crescer. Porque as meninas começaram a participar. E tem uma outra coisa que eu ainda não falei. No grupo, eu não faço só palestra. Eu faço uma harmonização de vinhos com petisco. Ah, que maravilha. Já serve para mim isso. Adoro. Então, eu faço parte de uma confraria que nós somos 18 mil mulheres no Brasil. Até o início desse ano eu estava como vice-presidente nacional. Pedi para sair do cargo porque justamente não estava conseguindo conciliar. E aí entra a questão da virada de chave. Eu tenho que dar um tempo, eu não posso abraçar o mundo. É isso. Não posso abraçar mais o mundo. Então, e aí eu comecei a perceber que não era só a gente ficar aqui sentado falando. Poxa, vamos ter um entretenimento, vamos acolher, vamos abraçar, vamos fazer esse networking funcionar, mas de uma forma lúdica. Então, essa era uma questão também para mim, né?
Porque eu sempre ficava pensando, nossa, eu vou entrar para esse grupo de mulheres para eu ficar sentada. Para fazer o quê, Eu né? só ia no teatro, só ia não sei o quê, porque eu já fazia, gosto muito, né? Porque eu acho que teatro é vida, é cultura é vida. Então, eu gosto... E eu sou... Assim, meu pai era primo do Luiz Melodia, Uau. e aí essa informação... E meu pai era muito musical, e isso trouxe para a minha vida Uma influência, uma né? influência boa, e que você também gosta de ficar misturado, porque eu acho que artista é meio isso, sabe? Então eu sou chorona, eu coloco tudo culpa nele. Então eu sou chorona, acho que tem a ver com esse lado. Então eu acho maravilhoso, porque essa mistura é que faz a gente ser quem a gente é e ajuda. E ajuda em todos os processos, né? Ajuda na minha construção contra mulher preta, ajuda na minha construção como mulher preta casada com homem branco, na minha construção com os meus afetos. Então, isso é maravilhoso. E a gente sabe que nem sempre isso vai fazer com que você esteja com os seus afetos. Porque, às vezes, os seus afetos acabam deixando com que você não... Eu não sei te dizer exatamente a palavra, mas não valida esse ser, porque a nossa caminhada é muito longa e de muito tempo. Então, quem chega agora já tem uma caminhada macia e a gente não teve essa caminhada tão docinho assim, e que não é ruim, é bom, porque é essa caminhada doída com os pés descalços é que essas feridas, quando cicatrizam, a gente olha para elas e vê o quanto elas foram importantes. E nem sempre isso dói, às vezes, quando as pessoas não validam, porque eu, leonina, adorava validação. Quando venho lendo coisas importantes sobre a negritude, sobre se reconhecer plena, independente da idade, de onde você vem, isso te traz uma maturidade emocional e que você começa a deixar ir, que você começa a Se desprender, se desprender dessas pequenas coisas. E uma coisa que eu acho importante e que vi num podcast... uma coisa que eu vejo não ficar se impondo, não ficar se impondo. Mas uma coisa que eu achei super importante que vi num podcast e falei com a Adriana hoje quando eu cheguei, da questão do pai do Neymar, né? Quando ele fala que os insetos eles só procuram a luz quando ela está acesa. Quando ela está apagada, eles não procuram. Eu achei essa fala tão especial, porque é isso. Quando você está lá escondidinho em algum lugar, ninguém te perturba. Mas se você acende uma luz para acender a luz de outras mulheres, para se conectarem, as pessoas começam a jogar pedra nesse lugar. Mas foi isso que eu falei da questão da espiritualidade, que muita gente fala assim, você vai para um podcast, vai ficar aparecendo, Sim. Outras pessoas vão ficar olhando, não sei o que, você não tem medo, vai todo mundo te criticar, não vai estar falando sobre a sua profissão, quem é que tem a ver com a tua vida, quem é que quer saber da sua vida? Você não tem. A Adriana, na primeira vez... Você não tem mais... Como vai você? Encontrei com a Adriana. Eu preciso saber da sua vida. Eu encontrei com a Adriana na Isabel Filardes. Foi, lá no Fashion Mall. Porque Mall. A gente é fina, a gente vai ao Fashion Mall, no Village Mall. A gente nesses lugares. E quando eu falei, Adriana, que eu não tinha Instagram, não tinha rede social, a primeira coisa que a Adriana me diz é: se você não é visto, você não é lembrado. E eu sempre ouvi essa frase, mas por que quando a Adriana fala, ela tem uma validação para mim? Porque a gente vem talvez do mesmo lugar. E mas aí a gente se reconhecendo, eu comecei a ficar com aquilo aqui porque... Ela já vai até comprar um celular novo, hein, gente? Não é isso, eu já vim aqui... Eu entrei no grupo através da Rosa Morena. 5 minutos, tá. 2 minutinhos para... Só rapidinho, estou aqui no grupo através da Rosa Morena, que também está no grupo, que é uma mulher branca. Maravilhosa, que eu amo. E ela também me estimulou a estar aqui hoje. Olha! Então, eu acho isso é fundamental e maravilhoso. Porque não tem só que ser os seus pares,
mas a gente amplia a área para todos. Nessa história que ela estava falando de se reinventar, né, de quem não é vista, né, não é lembrada, nesse período que eu tive de licença maternidade e licença médica, eu perdi todas as minhas turmas. Nossa. Eu sou professora, era professora da UERJ, era professora da Escola Superior de Advocacia, pós-graduação na OAB São Paulo, eu era professora em diversos lugares. E aí a gente percebe o seguinte, que nós somos substituíveis, a gente sabe. Totalmente, Sim, gente. Só que aí entra o detalhe da virada da chave, né? De que a gente se reinventa. E eu comecei a ter umas chamadas, a ter umas pegadas, a trabalhar outros temas com os meus clientes, não sei o quê, que eu comecei a receber convites de outras áreas completamente distintas, e as pessoas, caramba, doutora, a senhora, nossa, está crescendo cada vez mais. É isso. E aquelas aulas que me perderam, né? Que Uau! acabou. Caraca, é isso que a gente precisa. Ficaram. Me perderam, Ficaram lá, né? Porque eu agora tô indo para outros outro lugar. lugares. É isso. Né? Então, assim, Isso foi vale outra para as virada. pessoas também, né? Isso é uma Sim. coisa que eu ia comentar. E outra coisa que eu ia comentar, vocês estavam comentando de que hoje as crianças, os pais projetam muito as suas vontades nas crianças. Gente, eu fui da primeira turma feminina de colégio militar. Eu entrei, a minha turma eram 5 mulheres e 28 homens. Então, já vem daí a questão do pioneirismo, de tentar se destacar, de não sei o quê, de que não ter lugar para que eu não posso. Eu posso tudo. isso. Eu posso tudo que eu quiser. É isso. Eu posso, e digo mais, hoje eu duvido que tenha um homem civil com toda a qualificação e cursos que eu tenho, inclusive na área de segurança pública. Então, assim, não pode para mim. Mas eu venho de uma época que eu acho que eu tô com Todas 47. Eu tô com 45. 54. Então, ó, tá mais ou menos ali no liame. Mas, e que não tinha bullying. Eu tinha. bullying, mas não tinha nome. Não tinha. Era Não, de gente, outra mas assim, a forma. gente tinha trote no colégio militar e eram trotes pesados. Imagino. A gente tinha. Olha, chegou uma época que a minha mãe falava assim: mas esse fulano não tem nome porque era o sapo, o perereca, o bogus. Era tudo isso. assim. Todo mundo era chamado por E o marido é apelido. chamado de batatinha. Ah, é. O meu de Batata. macarrão. Então, Eu nem todo quero mundo. falar, porque eu acho que eu já, ao longo da Todo vida, eu já tive mundo. tantos. e tá Todo mundo tudo bem. tinha um apelido, apelido. tinha uma Tá coisa. tudo E bem. e as crianças se resolviam. Se resolviam. As É. crianças se resolviam. Não era o isso. pai. Não, Eu vou me meter, eu vou Até fazer. que tivesse que um bater no outro no Sim. final da aula. Chegava, não sei o quê, separava, batia, sentava pra separava, no outro conversar. dia, todo mundo era Sim. amigo e Sim. tá tudo certo. Quando os adultos começaram a se meter Sim. com esta coisa do bullying, é que começou a Verdade, ter as ações de dano moral, de dano isso, de dano aquilo. É isso que eu falo. Essa é contra esta política do mimimi, né, que eu comentei, da questão do sexo, da questão da etnia, da raça, do credo, não sei o quê. Eu vejo todo mundo igual. Eu sei que tem, mas eu, Fernanda, não consigo separar o joio do trigo, porque para mim é uma coisa só. Eu sei que vocês vivem na pele outra realidade, assim como eu vivi na pele uma realidade num colégio que era completamente machista, que teve, por exemplo, situação de menina no primeiro ano, aula de educação física, aula de natação. Não, professora, eu não quero entrar na aula. Não, mas você tem que entrar na aula. Não, professor, eu não quero. E o professor empurrar e abrir um clarão vermelho na piscina. A menina estava com vergonha de dizer que Nossa. estava menstruada. Mas O professor foi preso. Quando no você final de fala semana. disso, eu acho que o importante dizer é a questão do preconceito no normal é muito da mulher, vem com a mulher, porque a gente é limitado o tempo inteiro, então os homens querem determinar quando, como e como fazer. E isso vale para mulher preta, mulher branca, amarela, vermelha, qualquer cor. E a gente sabe que o mercado de trabalho dificilmente tem uma dificuldade muito grande de absorver mulheres negras. Quando elas têm uma fala assertiva, a gente sempre é colocado para um lado, então a dificuldade de chegar é muito maior do que mulheres brancas. E está tudo certo,
porque a gente vem aí mudando essas histórias, essas narrativas, estão sendo bem diferentes hoje. A gente precisa fazer só que a luz chegue para essas mulheres, para que elas se reconectem, se entendam como mulher, seja ela qual for, e mude a sua própria história. E os Então, eventos, sempre sobre inclusive, isso. recentemente a gente teve agora no mês de maio, 28, 29 e 30 de maio, na Pir Mauá, em 3 gabinetes enormes, a Feira Preta, que veio de isso. São Paulo e veio trazendo expertises, inclusive dermatologista que só cuida de pele de mulher preta. E tem toda um carinho de todos os artesãos que estavam ali trabalhando, de todos os que estavam conectando, etc. Mas tem esse... Eu, Fernanda, tá? Eu sei que vocês passam, né, por pelas questões de racismo, etc. Mas eu, Fernanda, vejo mulher, homem, preto, branco, evangélico, católico, espírita, no mesmo patamar, no mesmo grau. Eu não tenho essa questão Eu de entendo, separar. a gente vai precisar finalizar. Poxa, mas a vida é tão maravilhosa, né? A gente vai precisar finalizar. Mas eu me conecto com a sua fala, Selma, e te faço um convite, Fernanda, para que você caminhe mais com pessoas negras, para que você continue tendo o mesmo respeito, mas entenda que nós não estamos no mesmo patamar. Não existe isso. Só para finalizar aqui, eu tenho, de repente, 1 minuto, né, Natan? 1 minutinho? O que acontece? Se eu já cheguei várias vezes como palestrante, mestre de cerimônia, em grandes eventos, especialmente aqui na Barra da Tijuca, e todas as vezes que eu cheguei na mesa de coffee break para me servir, não foi uma vez, não foram 2. As pessoas me pediram algum tipo de informação referente ao alimento ou me pediram um guardanapo. Então, é só para te convidar, não é sair desse lugar de respeito, não, mas é te convidar, tanto a senhora como qualquer outra pessoa que entende que tudo é igual, não é igual, a entender que não somos iguais. Não somos. Nós somos diferentes. Todas essas vezes, só para você entender, eu passei por último agora, eu fui numa festa. Temos muitas experiências sobre isso. Eu fui numa festa agora, recentemente, de 2 mulheres incríveis, brancas, mulheres bem-sucedidas, e elas deram um abadá para os convidados. Eu fui de calça branca, o abadá era bem colorido, eu estava acompanhada do meu marido na festa. Entenda, todas as pessoas, todos os convidados com abadá, a mulher me pediu uma informação. Todos os convidados estavam de abadá. E a mulher me pediu uma informação. Então, não determinada pessoa convidada. Uma Às convidada. vezes é para te colocar num lugar que... Né? Entende? Enfim, Porque era uma festa, de fato, com muitas pessoas brancas. Sim. Muitas, a maioria, 98%. Sim. Então, eu não tenho Você era um como... ponto diferente eu naquele era um lugar. ponto diferente. Quando eu desci no estacionamento, eu já vi que eu era um ponto diferente. Mas estamos lá. Entendeu? Entendeu? Então, isso. assim, eu quero só que você... Eu quero te fazer um convite. Que bom que nós estamos na mesma mesa, com todo o respeito que eu tenho à senhora, mas te fazer um convite a olhar diferente. Não existe isso. Eu chego numa mesa de coffee break para me servir e as pessoas me pedem um guardanapo. Não é a primeira. Se fosse uma vez só, eu diria assim, poxa... Olha, o mínimo que eu chegaria do lado e falaria, vem cá, você tem noção? Porque eu sou dessa, gente. Pois é, mas eu aí, sou dessa. quando você tá nesse lugar aqui, né... É diferente. É diferente, né? Então, faríamos mais um podcast. Não importa nada se você tá com uma roupa, se você tá com um colar, com ouro, nada. É só a cor da pele. E tá tudo bem, que a gente já aprendeu. O a vida ponto segue. máximo foi todos estarem com a mesma roupa. Todos.
É isso. Todos. Não dizer assim, você tava de preto. Não, Não, por isso que eu tô todos, falando, a pessoa sem noção. todos com a mesma roupa. Então é isso, gente. Vamos Muito voltar? obrigada, Vamos voltar para o adorei. próximo podcast? Vamos, a gente tem muito preciso. que conversar, né? Olha, na Temos próxima muitos eu vou assuntos. trazer Miguelzinho, vai ser ótimo. traz Miguel. Vocês vão Eu vou ficar, tá ó, com uma pipocando. experiência um pouquinho melhor, porque hoje... Você foi incrível. Muito obrigada. Meninas, Adorei muito o obrigada. acolhimento. Doutora Fernanda, que eu passei o podcast todo chamando de doutora Márcia. Né? Nem parece que somos amigas há 300 anos. Né? Selma, Obrigada. muito obrigada Adorei pela o sua acolhimento. participação. Natanzinho, ó, beijo pra você, obrigada pelo acolhimento. E a gente fica por aqui. Eu sou Adriana Malta, presidente da Associação Mulheres Restart, e a gente agradece. Daqui a pouquinho tem mais gravação por aqui. Até já. Beijo.